Bom, hoje, agora, aliás, a gente recebe aqui, nesse intervalo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Bem-vindo. alegria muito grande estarmos juntos. Governador do Pará, Helder Barbalho. Bem-vindo, governador. Satisfação, obrigado pelo convite. Vocês dois vão participar de um painel conjunto, cujo tema é sobre atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações, equilibrando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ministro, começo contigo, um baita desafio. Vamos transformar essa afirmação numa pergunta. Como que a gente atravessa tudo isso, né? Consegue alcançar essa capacidade de trazer todos esses desafios conjuntos sem comprometer as futuras gerações? Primeiro, fazer um registro evidente que deve ser orgulho para todas as brasileiras e brasileiros. O Brasil já é um exemplo de sustentabilidade. O Brasil é o grande protagonista da transição energética no mundo. Nós temos 88% da nossa matriz de energia elétrica limpa e renovável, muito em consequência das nossas potencialidades hídricas. Nós temos 11% da água doce do planeta. Nós somos o país que mais produz em eólica, em biomassa e solar no mundo. O sol, que tanto castigou o norte, o Jequitinhonha, o Mucuri de Minas Gerais e o Nordeste brasileiro, hoje é uma grande fonte de energia. Portanto, o Brasil tem que agora sim liderar a transição energética para que busque, e o presidente Lula tem todas as qualidades para isso, é alguém que voltou a dialogar com o mundo, para poder valorizar as potencialidades do sul global, em especial na descarbonização da matriz de transporte, da matriz de mobilidade, através de uma potencialidade que nós todos sabemos que temos, que somos vocacionados à produção de biocombustíveis no Brasil, poder, nessa relação diplomática entre os países do sul-sul, do sul global, e os países industrializados, fazer com que nós tenhamos uma relação de celeridade na transição energética, reconhecendo os países industrializados as potencialidades e o quanto que os países do sul global, países em desenvolvimento, contribuem com o planeta. Excelente. Eu queria te ouvir também, governador. Estava olhando uma observação aqui sobre o áudio, mas está tudo certo. Gostaria de te ouvir também, nesse sentido, né? Como é que cumpre esse desafio, essa meta, né, de conseguir avançar em tantas questões importantes para o nosso país sem comprometer gerações futuras? Como é que o Pará tem trabalhado isso? Bem, nós defendemos a tese de que é fundamental que a transição energética, econômica e ecológica possa ser colocado em prática. O estado do Pará é um estado que consegue no seu território convergir vocações econômicas que hoje impulsionam a economia do estado, mas escolhe, dentro do processo de transição de uso do solo, a valoração da floresta viva, para que nós possamos gerar empregos verdes, garantir com isto a contribuição que a floresta amazônica pode dar para a agenda do clima, mas levando em consideração que na nossa região amazônica nós temos cerca de 29 milhões de brasileiros que precisam ter oportunidades. Por isso é fundamental que se construa um contexto sustentável em que se concilie gente cuidando das pessoas, em que se concilie meio ambiente com floresta viva e se propicie uma nova economia. E esta nova economia, ela deve, primeiro, naquilo que já está implementado, atividades como agricultura, como pecuária, como mineração, devem ser sustentáveis. Deve-se ter rastreabilidade para garantir que haja integridade da cadeia produtiva e deve haver a intensificação das áreas já antropizadas. Nós não precisamos derrubar uma árvore sequer para continuar produzindo, para continuar colaborando com a segurança alimentar e potencializando esta vocação. E, por outro lado, descobrir o que é o maior tesouro existente na floresta amazônica, que é a nossa biodiversidade. Com investimento em ciência, tecnologia e inovação, nós podemos reverter toda esta riqueza em uma nova economia, a socio-bioeconomia. E é isto que eu defendo, partindo do princípio de que com bioeconomia nós estaremos gerando oportunidades de emprego e garantindo com que o ativo florestal possa estar preservado. Excelente. Ministro, o senhor tocou num ponto super relevante, que é uma promessa de campanha do presidente
presidente da República tentar tornar novamente o Brasil protagonista nas questões ambientais, tentar levar a voz do Brasil para o exterior, voz que ficou abafada, né, por tanto tempo, principalmente, sobretudo, na gestão passada. Mas a impressão ainda que a gente tem, observando aqui, como jornalistas também, é de que esse discurso ele é muito dado para fora e ainda pouco compreendido, talvez, aqui dentro. Como é que se faz esse entendimento dos estados, enfim, dos municípios, sobre a importância das questões ambientais? Primeiro, me permita fazer um registro. Registrar a alegria de estar aqui ao lado de um dos governadores, com maior profundidade intelectual, com um grande espírito público, reconhecido por todos nós como alguém que teve a sensibilidade de conhecer profundamente as características do seu estado, fazer o seu estado focar na economia que contribui com o Brasil, que contribui, inclusive, com essa imagem do Brasil para fora, que é fundamental nessa relação que o presidente Lula está estabelecendo para o mundo na questão da sustentabilidade. O nosso grande desenvolvimento no Brasil é conciliar desenvolvimento econômico com frutos sociais, com sustentabilidade. Isso é possível? Porque nós temos um governo sinérgico, um governo que senta na mesa para discutir os problemas reais da sociedade, para a gente buscar soluções práticas para avançarmos nas políticas públicas. Todos sabem que o Brasil precisa se desenvolver. Nós temos um país com grandes desigualdades regionais, é um país que ainda tem a mazela da fome e da miséria, é um país com muitas dificuldades sociais. Como disse o governador Helder, é um país que nós temos que continuar, já que o Brasil, mais uma vez destaco, já é o grande pulmão do planeta do ponto de vista da sustentabilidade, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista socioambiental de uma forma geral. O Brasil já contribui muito com a salvaguarda do planeta, mas o Brasil precisa de se desenvolver, a nossa gente precisa de ter oportunidade de emprego e renda. A única forma de combater a desigualdade de forma concreta e efetiva é através da geração de oportunidades e, portanto, buscar esse equilíbrio constantemente é o nosso grande desafio e é plenamente possível. E o que nós queremos nessa relação internacional, e eu tenho destacado isso, até porque estive em Goa com 46 ministros de energia e ontem estive em Washington com a Jennifer Granholm, que é a secretária de Energia norte-americana, e todos sabem e todos reconhecem o que o Brasil representa para o mundo. O que nós precisamos agora é estabelecer uma relação com o mundo que possa efetivamente valorar os produtos verdes. Nós temos poucos exemplos dos países industrializados que valoram esses produtos que muitas vezes custam, até em alguns momentos, o atravancamento do desenvolvimento nacional. Portanto, o equilíbrio diplomático, eu digo sempre que nós temos dois grandes desafios no Brasil. O primeiro é nós desenvolvermos a nossa cadeia produtiva e o segundo é que a gente possa se relacionar com o mundo, e essa é uma grande oportunidade liderada pelo presidente Lula, de forma que os países industrializados reconheçam a necessidade, que tem países que têm matrizes muito piores do que a nossa, reconheçam a necessidade de valorar comercialmente os produtos verdes, para que assim nós teremos acelerada o processo de transição energética tão importante e reconhecido por nós na questão da salvaguarda do planeta. Governador, há um grande trabalho já em curso para a COP30, né? O senhor tem acompanhado, obviamente, isso de perto, isso tem sido noticiado com amplitude. Qual é o legado que a COP30 pode deixar? E até lá, que trabalho é esse que está sendo construído até 2025 para deixar o ambiente propício para a chegada dessa cúpula? Primeiro, destacar, e você foi muito feliz quando fala na palavra legado. Este é o nosso principal objetivo. É fundamental que cheguemos em 2025, quando o Brasil será sede do maior evento climático do planeta, e Belém do Pará será a cidade que estará a receber a todos, no intuito de deixar dois legados. O legado cidade, fazer com que Belém possa, junto com a região metropolitana, ter capacidade receptiva
incremento de serviços, qualidade para a cidade, desde a mobilidade da infraestrutura, da implementação da rede hoteleira e tantos componentes necessários para estarmos bem recebendo 187 delegações de países de todos os continentes, com dezenas de líderes globais, seja de iniciativa pública, seja privada, mas acima de tudo eu não tenho dúvida, Alexandre, de que esta será uma COP pela liderança do presidente Lula, de que haverá uma grande mobilização social. A presença de povos indígenas, de povos quilombolas, a mobilização da sociedade global para discutir pela primeira vez na floresta, na Amazônia, o que há de mais importante para a contribuição do clima e a redução de todos os desafios que estão postos e que diariamente o meio ambiente apresenta a todos nós. Por outro lado, o legado ambiental. O Pará deseja apresentar resultados em 2025, demonstrando que o Estado que, ao longo da história, representou o maior problema e maior desafio do Brasil, o Estado que mais desmatou ao longo do tempo, que mais emitiu gases de efeito estufa, hoje passa por um processo de transição. Com o comando, controle e fiscalização, fomos o Estado que mais reduziu e hoje já não somos mais aquele que protagoniza este processo, com decisão política e iniciativas de ações que permitem a redução e o combate ao desmatamento ilegal. E nós temos a meta de chegar em 2025 com desmatamento ilegal zero no estado do Pará. Mas isto não será sustentável se não apresentarmos uma solução para sair do processo de comando e controle e passar para o processo de uma implantação de economia verde. Por isso, o Plano Estadual de Bioeconomia, por isso as concessões de florestas públicas, por isso o Plano Estadual de Restauro, que será apresentado por nós no próximo mês em Dubai, para que nós possamos restaurar áreas que já foram floresta um dia, que foram desmatadas, que possam ser recuperadas estas áreas. Por isso, nós estamos agindo na intensificação da atividade nas áreas já produtivas, para que a intensificação permita a continuidade de produções de alimento, portanto, um conjunto de políticas públicas que permitam com que o uso do solo no nosso estado seja de forma adequada naquilo que já foi antropizado, de que os 70% de estoque florestal possam ser preservados e que nós possamos, ao fim, construir uma nova lógica de comportamento cultural. O Estado do Pará está implementando, neste momento, educação ambiental em todas as escolas públicas, para que seja um legado que todas as nossas crianças e jovens possam ter a consciência ambiental, seja para uma nova geração, mas também para introduzir nos pais, nos avós, naqueles que foram forjados ao longo do tempo, a ir para a Amazônia, para integrar a Amazônia ao Brasil a partir da derrubada da floresta, de que agora é possível estar integrando o Brasil à Amazônia com floresta viva e que floresta viva possa valer mais do que floresta morta. Muito importante esse trabalho de conscientização. Obrigada, governador Helder Barbalho, governador do Pará, conversando com a gente, também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Agora vou liberá-los para o painel. Obrigada, até uma próxima. Satisfação.